Olá pessoal, hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a relação entre o nitrogênio e o mergulho. Bom, quando a gente fala em nitrogênio, o ar é composto de grande quantidade, eu não vou entrar em detalhes aqui, em grande quantidade de nitrogênio. Tem um pouco de CO2, bem pouquinho, tem oxigênio também. Mas quando a gente fala em mergulho, o que acontece? Dentro do nosso corpo, não é só no ar que tem nitrogênio, dentro do nosso corpo também tem nitrogênio. Ele faz parte da composição de muitas moléculas, inclusive uma que é super importante, que é o tal do DNA. Eu vim dar só uma pincelada, lógico, para contextualizar para vocês a parte de respiratória e a importância dos gases no nosso corpo, tá? Então assim, como o nitrogênio tem grande quantidade no nosso corpo e falando em mergulho, o que acontece? À medida que a pessoa vai mergulhar, a pressão que a água faz sobre o corpo da pessoa, o que acontece? Aumenta a quantidade de nitrogênio. Quanto mais profunda a pessoa começa a ir, mergulhar mais profundamente, maior a quantidade de nitrogênio que vai sendo acumulada no corpo. Normalmente o nitrogênio está distribuído pelos líquidos, pelo plasma ali, e uma parte do nitrogênio ele se dissolve no nosso tecido adiposo. Agora imagine, sobre alta pressão, o que acontece? Ele começa a aumentar a quantidade desse nitrogênio. Então, quando a pessoa começa a mergulhar, começam a aparecer alguns efeitos da toxicidade desse nitrogênio. À medida que ele vai aprofundando, ele vai mergulhando mais efeitos ele vai ter. Esses efeitos aí vão desde uma euforia, ele fica super corajoso, até sonolência, aí começa a perder os movimentos. Então, à medida que vai descendo e vai aumentando a quantidade de nitrogênio, esses efeitos vão aparecendo. Em profundidades acima dos 76 metros, por exemplo, já tem um processo que a gente chama de narcose, é a toxicidade pelo excesso mesmo de nitrogênio. Agora, se a gente pegar a nível do mar, tem mais ou menos 1 litro de nitrogênio no nosso corpo. Se a pessoa chegar uns 90 metros, mais ou menos, ela vai ter 10 litros de nitrogênio no corpo. Então, olha só como aumenta a quantidade. Essa narcose causa como se a pessoa estivesse bêbada, ela vai perder movimento, ela vai perder reação e é onde corre o risco dela morrer asfixiada ou afogada, debaixo d'água. E aí o que acontece? Vai ter que levar a pessoa para a superfície e aí vai ter um outro probleminha envolvendo o nitrogênio. Então não basta essa toxicidade que ela causa, ainda vai ter o problema de subir. Agora, essa história dele perder os movimentos, dele ficar meio desajeitado, descontrole motor, a narcose é por conta do seguinte: o nitrogênio em excesso ele acaba interferindo no funcionamento neuronal, na excitabilidade do neurônio. Então, o que acontece com o neurônio? Ele fica menos excitado, ele está menos funcional. Então, as funções normais do corpo da pessoa, elas simplesmente ou vão ficar mais lentas ou ela não vai ter. Então, por exemplo, não tem contração muscular. O sinal, o comando veio ali do sistema nervoso central, e ele não vai conseguir contrair a musculatura, portanto não consegue se movimentar ou se deslocar, tá certo? Tudo por conta do quê? Do excesso de nitrogênio. Então, ele diminui a estabilidade dos neurônios. Opa, desmaiou lá embaixo, vamos levar lá para cima. Vai vir um outro problema. Não se esqueçam, acumulou a 90 metros, eu estou dando só uma ideia para vocês, acumulou 10 litros de nitrogênio. Se a pessoa emergir muito rápido, o que vai acontecer? O gás, o nitrogênio, a quantidade de nitrogênio é tão grande que se ela subir muito rápido, esse nitrogênio vira gás. Ele vira gás nitrogênio. Então começa a formar bolhas de nitrogênio nos vasos sanguíneos. Começa a formar bolha de nitrogênio em todas as articulações da pessoa. Imaginem vocês subir muito rápido, o gás vai expandir, mais essa ainda, ele acaba expandindo. Então, vamos pensar o seguinte. Primeiro, grande quantidade formando gás, obstruindo o vaso, já para a circulação do sangue. Então, os tecidos deixam de receber oxigênio. Imagine os neurônios que não podem ficar mais de 6 minutos sem oxigênio.
Se ocorrerem essas bolhas, elas obstruem a luz do vaso e aí os tecidos não recebem oxigênio nem nutrientes. Fora isso, imagine a dor que as pessoas sentem nas articulações por ter bolha nas articulações. E se subir muito rápido, a bolha expande, ele pode romper vasos sanguíneos, tá certo? Ele pode romper ligamentos nas articulações e pode vir a óbito. Muitos dos mergulhadores profissionais, né, os que trabalham com isso, eles fazem treinamento em câmaras hiperbáricas. Eles fazem uma simulação, né? Como se eles estivessem a mais de 100 metros de profundidade. Então eles já fazem um treinamento antes. E outra, uma coisa que é super interessante. No tanque o cilindro de oxigênio, na verdade não é só oxigênio, é uma mistura de todos os gases que a gente tem na atmosfera. Mas uma coisa que eles usam hoje em dia, os mergulhadores profissionais, é que ao invés de ter nitrogênio, né, no cilindro, eles têm gás hélio. Porque o hélio também é um gás, mas ele não tem o efeito tóxico e nocivo que tem o nitrogênio, tá certo? Então eles usam, além desse treinamento, a substituição de hélio, né, coloca hélio ao invés de deixar o nitrogênio, ok? O ideal, quando a pessoa vai subir muito rápido, essas câmeras, existem câmeras hiperbáricas, inclusive em hospitais, né? Mas é justamente para quê? Para colocar a pessoa, ela está sob alta pressão e lentamente ir diminuindo essa pressão, que é o que deveria acontecer quando a pessoa vai emergir. Tem que ser lento o processo, porque aí o gás vai se dissolvendo e aí naturalmente ele vai se dissolvendo e vai se desfazendo essas bolhas aí. Aí não tem tanto risco. Então, se ocorrer uma emergência, tem que colocar ele numa câmera hiperbárica. Começa a dar sangramento pelo ouvido, pelo nariz, pelo olho, fora o sistema nervoso que pode ser comprometido pela falta de oxigenação, tá certo? Então, essa é a relação que existe entre o nitrogênio e o mergulho, tanto na hora de mergulhar quanto na hora de subir à tona, ok? Fica aí o recado, um super beijo para você e até a próxima.